E desde antes de ontem, Jesus colocou essa palavra no meu coração. E eu vim o tempo inteiro aqui pedindo a Jesus confirmação para se era ela a palavra na qual Jesus queria que eu falasse para a sua noiva nessa manhã. E aí, Jesus ele me aquietou o coração de uma forma, como um ser humano ainda inquieto que somos, quando vimos essa tribuna, olhamos para a noiva de Cristo, Jesus, ficamos meio que inquietos com aquilo que nós, na nossa limitação como ser humano. Mas vamos lá na leitura da palavra, amém? A partir do versículo 1 em diante, diz essa palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Gedim. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos do povo? E na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitarão nela e nela ficarão um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram, e eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste a herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E você diz amém. Soberano e eterno Deus, Pai que está no céu, é na sua presença que aqui estamos, ó Deus, e queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos nessa manhã para exaltarmos e bendizermos o teu santo nome, Pai. Agora, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, continue a falar conosco nesse dia de hoje, para a honra e para a glória do teu nome. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como de costume, por algum tempo, eu louvava Jesus, e eu tenho até 11h50, é isso, pastor? Então vamos louvar um hino de 4 minutos, amém, irmão? Só mais um. Glórias a Deus. Peço que a igreja esteja junto comigo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim.
uma bênção. E hoje, pela manhã, Jesus tem pairado o seu espírito por aqui, se você prestar atenção. Desde o início do culto, o clima é outro. Eu vejo gente que se prepara, se organiza para vir para o culto. Pastor, evangelista, pastor. E hoje chegou aqui, disse, embora maquiagem, eu só quero adorar. Bom seria que se a gente viesse à noite ou de manhã, ou qualquer hora que seja, e viéssemos com essa gratidão no espírito que a gente está hoje pela manhã. Dizendo assim para nós mesmos, eu só quero adorar. Eu sei como é que eu estou aqui, mas eu só quero adorar. Mas eu me preparei para vir para a igreja, independente de qualquer coisa, eu só quero adorar. E chegar dentro do culto e dizer, Jesus está aqui. Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor confirme a palavra sobre aquilo que eu quero falar nesse dia de hoje, unidade. E aí, para a glória de Deus, dois textos, duas passagens, duas pessoas. Um é um hino, um ministério de louvor. E o outro, o pastor Gibson, quando ele vem falar sobre Pedro, vai pescar. E algumas pessoas dizem assim, eu vou com você. Parece que o que eu vou falar nesse dia de hoje vai nos confrontar, mas oxalá que Deus, Ele nos prepare o coração como já tem preparado, de aquebrantamento, de unidade. Queridos, vim para cá, a gente tem o costume de pregar, passar por aqui é bom demais, mas nesse dia de hoje eu disse para Jesus, Senhor, eu não quero conforme muitas vezes a gente fala, nós somos o que quando estamos aqui? Um quê? Um canal, né? Geralmente dizemos que somos um canal, em qualquer instância. Mas, quando Jesus me deu a palavra, eu falei assim, Espírito Santo, aquela igreja não é minha, aquele povo não é meu. O Senhor chamou, separou, ungiu, colocou num lugar para a tua glória. E eles é a tua noiva. E eu, como noiva, também faço parte do teu corpo. Mas nesse dia, minha oração de ontem de noite até agora, eu disse, eu só quero servir. Então, pelo amor de Deus, eu disse, o Senhor é o cozinheiro. E eu vou ser aquele cara falando que alguém chama e ele sai dizendo, pois não? Glória a Deus. Pois não? O que o Senhor deseja? Eu desejo isso. Jesus, eu quero ser o garçom para servir a tua noiva hoje. Só quero ser o garçom, Jesus. E eu preciso que o Senhor confirme a palavra. Jesus veio falando sobre, ei, eu vou pescar. Não, eu vou mais você. Eu vou mais você. Mas aí a gente fizemos a leitura no capítulo 20 de 2 Crônicas, aonde tem um rei que ele escuta uma ameaça, não somente contra ele, mas toda a nação na qual ele era dirigente, na qual ele regia aquele povo, no qual aquele povo olhava para ele e dizia assim, o rei Josafá, ele é tremendo, olha a postura dele, como ele se posiciona. Mas naquele belo dia o rei Josafá convida toda a igreja de Israel para estar, de Judá, para estar ali junto com ele naquele instante. A história vai dizer que seu pai Asas, ele faz aliança, faz restauração, faz reconstrução do templo, faz restauração de altares com seu pai Asas. Josafá está observando o pai Asas, o pai dele Asas, e tudo aquilo que o pai dele Asa está fazendo, o filho está ali observando e aprendendo. Quando o rei Asa morre, a Bíblia vai dizer que ele assume o legado do seu pai e começa a colocar em prática tudo aquilo que ele tinha ensinado e observado do seu pai. Quando eu presto atenção nesse texto, nesse capítulo, nessa passagem bíblica, a minha alma fica feliz. Porque no momento de dificuldade, Josafá ele olhou, pastor, e disse, olha, e agora o que nós vamos fazer? A história não vai dizer que seu pai Asa tinha passado pelo mesmo problema que o seu filho Josafá.
porém, a cada pessoa temos um testemunho para contar. E naquele dia, o rei Josafá, quando ele escuta que vem contra ele uma grande multidão que vem para oprimir-lo, para matá-lo, para extirpar, para extinguir da face da terra, para ter o reinado dele tomado e feito aquilo que os homens achavam que deveria fazer, Josafá, ele toma uma postura diferente. A Bíblia vai dizer que Josafá, quando ele escuta a multidão, ele vai para o templo buscar ao Senhor, pedir a Deus uma resposta, uma orientação, dizer para o Senhor: Deus, o que é que eu vou fazer agora? E Deus, com a sua infinita misericórdia, como dono da igreja, como noivo da igreja, bota Josafá lá dentro do templo. Quando eu abro a minha Bíblia, eu começo a ver pelos olhos da fé Josafá como um ser humano, tremendo pela dificuldade, olhando para o obstáculo que estava prestes a chegar no seu reinado. Josafá para. Quem sabe o seu coração como ser humano está dizendo: Deus, está tudo errado, e agora o que vai acontecer comigo? Deus, como é que vai ser? O Senhor não me disse que seria assim quando eu viesse aceitar Jesus. Deus, como é que vai ser? O Senhor não me prometeu quando meu pai Lázaro faleceu, e agora o que é que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que Josafá vai para o templo buscar a resposta da parte de Deus. Como a gente hoje, não viemos aqui tão somente por um horário que foi trocado, não viemos aqui por causa de alguma coisa que está acontecendo, nós viemos aqui nesse dia de hoje, eu tenho certeza do meu coração, viemos buscar uma resposta da parte de Deus, e ouvir Jesus falar. Deixa eu te dizer uma coisa: do maior ao menor, do mais velho ao mais moço, do cargo mais eclesiástico ao cargo que você acha que não tem valor, mas você é noiva, que não tem nenhuma utilidade, mas você é noiva, que não tem nenhum compromisso, mas você é noiva. Ei, do maior ao maior, do maior ao menor, Jesus, ele tem como tratar, ele vai tratar sim com a glória de Deus. Não viemos aqui por nada, por um culto que mudou de horário. Eu tenho certeza do meu coração, pelo que eu vi hoje de manhã, oxalá que todo domingo viesse ter um culto assim, para que a gente viesse de noite, ou então passar os dias da semana, pingando pelo culto que, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, como é que foi o culto de ontem? Você vai passar a semana inteira assim, e outros cultos que viessem após ele, você vai estar se alimentando e dizer assim: Jesus, nunca mais eu chorei, Senhor, nunca mais eu me quebrantei na tua presença. Que foi que houve naquele domingo de manhã, Jesus? Aqueles que a gente escuta todos os dias praticamente, mas eu não sei o que ele viu em ti e nem em mim. Josafá, quando ele escuta, ele vai lá para o templo. E quando ele chega lá no templo, é aquilo que começam a observar e prestar atenção. Eu tenho 7 minutos para fazer uma aplicação. Eu estou só fazendo a introdução. A história vai dizer que ele corre e vai no templo, buscando a Deus uma resposta. E a resposta que veio para Josafá foi: dai ouvidos todo morador de Judá e de Jerusalém. E a resposta vem agora para Josafá: e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos espanteis por causa dessa grande multidão que vem contra vós, porque a peleja não é sua, é do Senhor. Dai ouvido todo morador de Judá e vós de Jerusalém, e direciona a palavra para o rei, e tu, ó rei Josafá. Quando eu abro a Bíblia, que eu começo a meditar no texto, a minha mente parece que vê um cenário, vê um rei que chama e passa um pregão dentro da cidade. O que me chama a atenção é: bora pescar. Pastor, você vai pegar o gancho da mensagem do pastor? Vou, porque ele acabou, ele confirmou. Jesus confirmou através dele: vamos pescar. Quando Pedro chama para pescar, está tendo uma unidade. A igreja me perdeu, pastor Wilson. A igreja primitiva estava em um ápice. Existia um crescimento naquele instante. Mas quando Pedro diz: eu vou pescar, quem está junto não é Pedro sozinho. Me perdoe, pastor Wilson. A igreja se junta para pescar. Se prepara, porque a igreja tem que pescar. Ele se junta para pescar. E Pedro diz: eu vou para o barco. E os outros discípulos dizem: eu vou com você. Se prepare. Porque quando Josafá disse: eu vou orar, ele não buscou chamar
recebeu a resposta da parte de Deus. E o pastor, eu vou orar. Josafá disse, eu vou orar. E sabe o que acontece quando Josafá disse que vai orar? Toda a igreja se coloca de pé. E se levanta aqui, pastor Evaristo, em nome de Jesus, não está marcando. E a igreja se levanta junto com ele e disse, olha, então se o senhor vai orar, então eu vou orar com o senhor também. E a Bíblia vai dizer que todo mundo se levanta e vai para o templo buscar o Senhor em oração, para que Deus venha responder para a glória dele. Aleluia. Josafá, quando se prepara para a oração, ele desce no jejum, a igreja toda prega passado, todo mundo podia ficar em casa, moço Carlos, mas não, é o rei que está chamando. Ele não está ordenando, ele está convidando, ele não está convidando, ele está dizendo assim, eu vou orar. Quando o povo entende que o líder está jejuando e orando, a igreja se fortalece. A Bíblia vai dizer que um belo dia Moisés subiu no monte e o povo estava lá embaixo guerreando. Ai, Jesus do céu, se eu tivesse mais, deixamos embora. A Bíblia diz que o povo estava guerreando. E quando Moisés estava olhando o povo guerrear, a história vai dizer que o povo de Israel, visto que a dificuldade era grande, eles não prevaleciam, estavam morrendo. Mas quando uma igreja se junta para a oração, se prepara junto com o seu líder, a história vai dizer que quando pegaram somente na mão de Moisés, não diz que eles oraram, não diz que eles cantaram, só pegaram na mão e disseram, nós estamos aqui, ó. Glória a Deus. Ei, o Senhor. Pedro passou a noite inteira tentando pescar a lança dele de um lado do outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. No outro dia de manhã, para lavar as redes, Senhor, eu só queria, quando o pastor Jesus pregava, dizia, eu só quero para lavar as redes. Eu só queria para lavar a rede. Para depois, quando Pedro dizia assim, eu vou pescar, e todo mundo fosse. E se não me falha a memória, deixa quando ele lança a rede do lado direito, não é assim? Grande quantidade de peixe. A história vai dizer que eram peixes diferenciados de qualificação. Não existia somente tilápia, não era somente beta, era vários tipos de peixe. E era 150 gramas de quantidade de peixe. O que me chama a atenção de tudo isso aqui é que quando Josafá se levanta para a oração, para buscar a resposta, ele diz, olha, jejum. Ah, vou fazer jejum para quê? Só porque o pastor está orando? Nem faça, porque Jesus não vai receber. Mas quando o líder maior se levantou para ir no templo orar, a congregação e todos os vizinhos chegaram perto. Ei, o Senhor não está sozinho. Nós vamos prestar com o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele se humilha diante de Deus e começa um clamor, dizendo, Deus, tu me responde. E o grito de Josafá foi tão extenso, a oração dele foi ímpar, que chegou até os ouvidos de Deus, meu Senhor. Eu sei que lá embaixo tem um. Ele disse, olha, vá até Josafá, entrega aquilo que ele está precisando. O profeta chega para Josafá, entrega o rolo para ele inteiro. Ele disse, olha, eu ouvi todos os moradores. Josafá não estava só. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e vê do livramento que o Senhor irá te dar. Amanhã sai ao mundo de Giz e vê o que o Senhor irá fazer para a glória do teu nome, para a glória do nome dele. E a Bíblia vai dizer que a noite passou. Josafá dormiu? Não, quem está na peleja não dorme. Não consegue dormir, não tem um sono tranquilo. Mas quem está descansando no Senhor sabe que a vitória no outro dia é certa para a glória de Deus. A dificuldade ela pode estar na nossa porta, batendo, forçando a porta para entrar, mas a gente sabe de uma coisa, que o maior do que ela é Jesus. Maior do que as nossas dificuldades é o Senhor que responde para eles. A Bíblia vai dizer que quando foi no outro dia, sobe a ladeira de Giz, subiu Josafá sozinho, subiu todo mundo que estava com ele. Pedro pescou sozinho, todo mundo que estava com Pedro pescou. Mas infelizmente, hoje no século 21, olhamos e muitas são as vezes que a gente diz assim, você vai pescar? A Sarney também sim, estou cansado. Vai dar para ir hoje não? É porque eu tenho um WhatsApp para responder. O meu Facebook está cheio de mensagem lá no Instagram, no Reels.
Eu tenho que ver um vídeo lá que eu postei para ver se alguém curtiu, ou se alguém compartilhou, ou se alguém vai comentar para ver se eu faço alguma coisa. O meu Instagram também dá a mesma coisa. Não vai dar mais não. Se eu orar por mim, e ainda que a resposta da parte de Jesus. Mas quando Josafá disse, a gente tem um problema. Entrou dentro do templo, o rei deu um problema. Ele foi buscar a resposta. O povo veio atrás. No outro dia de manhã a resposta veio. E agora como é que vamos fazer? O hino é esse. O Rabageste são esses. Desce. Não, coloca os levitas na frente. A ordenação veio. A orientação veio. Coloca os levitas na frente. E diz a eles que cantem. Nós vamos pelejar. Não, só canta. Você entendeu? Qual é a peleja? Sabe qual vai ser o hino? Você se lembra daquele hino que você, no momento mais difícil da sua vida, você olhou e disse: quando eu olho para os meus projetos, acredito. É mais ou menos assim, mas quando eu olho para as tuas promessas, eu acredito que vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, que apenas em um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma fase. O completo Deus vai fazer para a glória dele. Se prepara para a glória de Deus. A história vai dizer que o louvor, a organização foi feita. Quando desceram para cantar para a glória de Deus, disparataram no auditório. Quando a Bíblia vai dizer que Josafá, quando desceu, só foi para pegar os despojos. Ele não deu uma tapa. Josafá não agrediu ninguém. Ele só foi para recolher a vitória. Se prepare, porque eu descer, pode descer chorando, mas para voltar, voltará colhendo seus olhos para a glória de Deus. Voltará sempre para a glória de Deus com a resposta da parte do Senhor. Hoje não é um dia comum, não, um domingo qualquer. A noiva de Cristo se juntou para adorar. E o único propósito é o Senhor que fez os céus e a terra. O que manda no céu, o que manda na terra, e o que também manda debaixo da terra. Se prepare para a resposta da parte do Senhor, para a glória dele. Eu convido a igreja para ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração em 3 segundos, rapidinho. Eu tinha até uns 50, passou 3 minutos, eu quero 3 segundos. E essa oração foi que um dia eu escutei em um lugar. E o Senhor me faz lembrar agora. Parece que eu vejo o que estava acontecendo naquele dia lá em Caixa d'Água. Eu estava escapando para lá. E Jesus, por sua infinita misericórdia, usou o mensageiro lá naquele dia. E agora o Senhor me faz menção daquele dia, daquela entrega daquela pessoa para mim. E eu quero fazer isso nessa manhã, nesse dia de hoje. Jesus, naquele dia, ele usou uma pessoa dizendo para mim assim: quando ministrares a minha palavra, ministra a cura para a glória de Deus. Todas as vezes que ministrares a minha palavra, ministra a cura para a glória de Deus. Eu não sei como você chegou nesse dia de hoje. E o Espírito Santo me faz lembrar daquele dia. Não me pergunte a hora, não me pergunte o dia, não me pergunte o ano. Mas se o Espírito Santo está me lembrando desse dia, então eu vou fazer para a glória de Deus. Pai, eu não sei como o teu povo chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como cada um crente saiu da sua casa até aqui. Eu não sei qual o propósito dessa manhã. Sabemos que tão somente é te adorar na beleza da sua santidade, ó Pai. Mas nessa noite, nesse instante, nesse dia de hoje, nessa manhã, eu venho te suplicar em nome do teu Filho, amado Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que não faz obra pela metade, aquele que é médico por excelência, aquele que manda e não é mandado, aquele que abre e que ninguém fecha, aquele que fecha e que ninguém abre. Em nome do teu Filho, amado Jesus, aquele que ressuscitou ao 3º dia, e a sua presença é eminente aqui nesse lugar. Eu te suplico em nome do teu Filho, amado Jesus, ó Pai. Abre as portas, Senhor. E aquele que chegou aqui
e presentes encontra aqui nesse